A nível de educação, com toda essa tecnologia que a gente vem chegando, né? Profissões novas nascendo no mercado. Por exemplo, eu sou uma profissão que a gente não aprende na faculdade. Eu sou youtuber, né? Uhum. O influencer. Cara, isso aqui é uma empresa. Tem milhares de pessoas vivendo disso. E isso a gente aprende na prática. Como que a gente vai fazer para preparar o jovem para esse novo cenário? Olha, o que falta na educação, quando a gente vê tanta tecnologia, e aí muita gente fala, poxa, não tem tablets, não tem computadores, notebooks, equipamentos ou laboratórios de informática em tantas escolas. Eu acho isso muito necessário, mas eu não abriria mão de outras coisas que são ainda mais básicas. Você sabe que 10% das escolas públicas brasileiras não têm ou água potável ou saneamento básico. Tem escola sem teto, assim, teto furado que pinga na sala de aula. Tem escola que não tem cadeira para o professor sentar. Faltam cadeiras. Então, assim, é tão básico que ainda precisa ser feito que eu caminharia, assim, ao mesmo tempo com as duas coisas. Uma não pode prescindir da outra. Sim, Para mim, é urgente investir no professor. Primeiro, remuneração, para que o professor consiga fazer um trabalho de qualidade. Hoje você vê professores tendo que trabalhar em 3 escolas, às vezes com mais de 1.000 alunos, tendo que preparar aula para níveis diferentes, muito solitário nessa profissão, muito esquecido pelas políticas públicas. E, além disso, não é só dinheiro, né? É investir na capacitação desse professor. sim, claro. Os cursos de formação de professores precisam se atualizar para tudo isso. Inteligência artificial, novas tecnologias. Vamos lá, como é que eu resolvo esse problema na minha sala de aula, né? E também precisa haver uma formação permanente, porque a educação muda o tempo todo. Então, como é que eu resolvo, como é que eu faço uma dinâmica de grupo numa turma de 50 alunos? Será que isso foi ensinado lá na universidade? Ou será que você ensinou o professor sobre uma sala de aula perfeita, que chega todo mundo motivado, todo mundo abre o caderno, ávido por aprender? A realidade não é essa. O professor está muito sozinho, muito esquecido e às vezes até agredido, enfim, Uma série de isso que a outras coisas. gente já viu. E, claro, eu acho que a escola precisa ser equipada. Não dá mais para a gente ter essa distância tão grande entre a escola pública e a escola particular. Senão, o abismo vai ficar cada vez maior. Agora, quando a gente teve esse isolamento social, foi um caso em que a gente viu as escolas particulares começaram a dar aulas online e para o aluno delas era quase um prolongamento da vida prática dele, que já acontecia antes disso, porque ele já entrava no computador para aprender, já conhecia esse mundo virtual, já era um alfabetizado digital, digamos. Enquanto que para a escola pública foi um mega desafio, porque ou não tinha computador na casa do aluno, ou não tinha internet suficiente, ou o professor não tinha material para colocar lá para os alunos, ou ele não havia sido capacitado para dar aula online, foi tudo muito rápido. Então, esse período pode ter sido um agravamento dessas desigualdades. André, antes de eu falar nas redes sociais sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, eu tinha um discurso onde eu cobrava dos governantes uma escola que preparava o aluno para empreender. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um curso de inglês onde eu saía falando inglês em 1 ano e 8 meses. Na escola eu estudei 8 anos e eu não sabia nem o verbo to be, né? A gente não ensina hoje os nossos alunos a abrir uma empresa. Tem muitos alunos hoje de ensino médio que não sabem o que é um CNPJ. A gente não ensina sobre questão tributária. Ele não sabe o que é um simples, o que é um MEI, como ele pode abrir um negócio. A gente não tem educação financeira. Parece que depois que eu começamos a falar, não estou falando que foi por causa do que eu falei, mas várias pessoas começaram, eu vi algumas escolas já começar a aplicar sobre isso. Você acha que a gente vai pular toda essa etapa para a tecnologia ou a gente tem que vir no passo a passo e deixar esse aluno pronto para o mercado? Tem Porque que vir no passo a num passo. passo a passo, não é isso? Exato. Olha só, hoje não basta só ter conhecimento, você precisa ter as atitudes necessárias para ficar numa empresa, para abrir o seu próprio negócio, para tocar a sua vida, até mesmo
afetiva, social, para você, o seu estar no mundo. E a escola tem se repensado muito nesse sentido, porque a escola, lógico, ela não vai nunca substituir a família, muito pelo contrário, a educação começa em casa. Mas a escola não pode ser um lugar de só despejar conteúdo. Sim. É papel da escola também trazer a possibilidade de desenvolver competências assim. Por exemplo, de ouvir a opinião de outros e ser tolerante, de incluir pessoas com deficiências no seu trabalho, na dinâmica da sua vida, sem discriminação, de conhecer as diversas culturas também sem excluir nenhuma. A escola se preocupa com isso hoje. E uma dimensão essencial que você tocou aí é a dimensão do empreendedorismo.